Fala, Lívia! Quanto tempo, Lívia! Mas precisa começar assim? E aí, como é que você tá? Tô Como é que bem, você tudo tá? firme. Fiquei sabendo, você nunca tinha dito pra ninguém que você tinha sido bailarina no Municipal, é isso mesmo, profissional? Pô, me dá um susto quando a pessoa começa uma frase assim, né? Você nunca tinha dito isso pra ninguém. Você, por favor, não fala isso nunca mais pra ninguém numa entrevista, tá? Fui bailarina clássica do Teatro Municipal e dancei fora do país por 1 ano e meio, Cara, em Nova York e Kansas. pô, ninguém É. sabia disso, né? Na Globo.com, se soubessem. Bom, a idade vem para algumas coisas. Uma delas é para deixar a gente mais segura, né? No processo de entrevista todo do Google, foi o momento em que eu senti que fazia diferença ter essa experiência. E fez diferença ter essa experiência. Até porque eu fiquei à frente de um espaço muito bacana de inovação, né? Chamado YouTube Space. Então, desde lá, que foi em 2016, acho que foi, 17, eu hoje falo muito, assim, quando a pessoa me pergunta alguma coisa, a primeira coisa que eu respondo é sobre ter sido bailarina clássica. Eu acho que isso me deu a base da minha vida, a disciplina, entre outras coisas. Incrível, hein? Beleza, não sabia disso não. A gente se conheceu, sei lá, em 2006 ou 2007, e ali você estava na Globo tocando, na Globo.com tocando marketing, né? Mas sempre com um olhar assim mais para parte de branding, posicionamento e marca, não é isso? É isso. E ali eu já me deixei ser picada pelo bichinho do digital, que foi muito bacana aquela experiência. Eu gosto muito de construir marcas. Acho que as marcas estão aqui com algum propósito, né? Para tentar fazer o bem para a vida das pessoas, assim, sem tentar ser clichê. Mas eu acho que as marcas, empresas privadas deveriam sempre pensar isso. Qual é o bem que ela deixa para a sociedade? E quando você começa a ter esse tipo de lógica, de narrativa, fica muito gostoso poder trabalhar assim, poder acreditar que você vai conseguir transformar alguma coisa. Então, depois de lá, assim, a Globo.com foi uma experiência muito rica, muito bacana quando a gente se conheceu. E de fato, foi a primeira mordida digital, assim, que eu tive, né? O lançamento do G1, você lembra disso? Você era meu principal cliente. E hoje eu olho o G1, me dá um orgulho Incrível, danado. né? 14 anos, fez 14 anos semana passada, loucura, né? Você lembra do comercial que a gente fez para lançar o G1? Lembro, tem até hoje aqui no computador. É. Pô, me manda Incrível, né? depois. Muito Mando. De repente bacana. até jogo aqui, de repente. E todos aqueles, né, comerciais com os bichos preguiças, lembra? Pedro Cardoso. Perfeitamente. Aquilo foi Incrível. super É. bacana e foi só o início de uma trajetória que eu acho que realmente foi desenhada assim e pensada, porque eu acho que eu peguei minha vida e tentei fazer um trilho do que eu gostaria de fazer. E depois de lá eu fui passando por alguns desafios, desde agências de publicidade até ficar à frente de marcas, né, à frente do cliente, e no próprio Google, no YouTube, né, que eu fui, e por último na Globo, trabalhando com conteúdo, e por último agora voltando para a Oi, né? Então acho Tá, que esse negócio da Oi é curioso, né? Porque você vai da Oi para Globo.com, não é isso? Você era da Oi, eu tô viajando. não, acho que você está certo. Pô, eu tinha esquecido isso. É, pois É, é, para isso que serve o negócio chamado LinkedIn. Depois eu lembro que a gente se falou um pouquinho mais quando você estava na TIM. E aí, de repente, você volta. Não, você vai parar no YouTube, não isso. é isso? E como é que é isso, cara? Porque YouTube, assim, na minha ótica, eu vou tocar o YouTube Space, né? E o que isso queria dizer, né? Qual era o desafio lá? O desafio lá era o seguinte, né? Pelo menos foi como eu enxerguei e acho que foi muito feliz assim essa forma, né? O Space é uma ferramenta de engajamento com os creators, né? Com quem cria conteúdo. Ele não tinha uma meta de fazer escala, que é uma meta muito forte, né? O YouTube é uma escala, uma potência. Mas o Space não. O Space ele tinha uma meta de fazer com muita assim qualidade. Então por exemplo, a minha meta principal era satisfação do criador que pisava no Space. E a gente trabalhava em cima de um tripé muito bacana, que era Learn, Connect and Create. Todo criador que entrava, ele podia aprender mais, então ele fazia workshops lá dentro, ele podia se conectar com outros criadores e fazer mashups, ou ele podia simplesmente gravar num black box, num estúdio, usando os equipamentos maravilhosos que o espaço tinha. Então, assim, eu entrei muito acreditando e pensando na lógica da plataforma, óbvio que é o YouTube, mas pensando na lógica profunda do conteúdo. E eu acho que o que eu mais aprendi no Space não foi só a lógica do conteúdo, mas foi sim chegar perto desse mundo de criadores de conteúdo e entender a lógica da plataforma, né? Entender toda a parte realmente da escala que é possível dar, entender o propósito daquela marca, que é dar voz a todo mundo, e participar de uma empresa do tamanho do Google, com
acho que com uma missão belíssima, assim, para o mundo. Foi muito especial, mas foi muito diferente do que eu vivia, né? Normalmente eu vinha à frente de marcas ou de agências construindo marcas. E o Space, como é que você faz propaganda do YouTube? Não faz. O YouTube não precisa de publicidade, né? Não existe isso. Então, o que eu pensava era muito assim, aquele espaço era a única coisa tangível da marca que existia. Quando você vai entrar no YouTube, você entra digitalmente. Ninguém entra no espaço do YouTube, a não ser no YouTube Space, ou os 9 que existem no mundo. Então, era uma coisa para mim muito mágica. Eu podia tangibilizar aquela experiência. Eu tinha que ser a cara do YouTube. E aí tem uma coisa muito boba, mas que eu acho que foi marcante para mim, para eu entender um pouco. Eu fui apresentar, a gente fazia muita palestra lá. Acho que a gente tinha um papel bacana que era de educar as marcas e como é que a gente ajuda o processo de digitalização das marcas. Desculpa, Lívia, só te cortar, porque você me remeteu a uma coisa curiosa, assim. Um papel da Globo em 80, 70 ali, foi educar o mercado publicitário, né? Como se compra, né? Você acha que, óbvio que não era uma questão de comprar, você estava justamente treinando as pessoas a produzirem conteúdo, mas existia esse papel de você formar um pouco dessa parte do mercado, não tinha? Muito. Eu acreditava muito nisso, talvez pelo meu histórico de marca. Eu acho que o Space tinha menos essa visão, e vamos lá, né? A gente está falando do Brasil, né? Um país extremamente sociável e aonde a gente realmente tem a missão ainda de digitalizar, de criar education para marcas e pessoas, né? E quando você comparava com os outros spaces, talvez a maturidade das marcas ela tivesse em outro estágio. O Brasil ainda precisava desse desenvolvimento e tinha sede por isso, né? As marcas, elas, se a gente olhar o desenvolvimento e o crescimento de Facebook, de Twitter aqui no Brasil, ele foi gigante comparando com alguns outros países. Então, a gente tinha esse papel, eu tinha muito essa vontade de dar os workshops para as marcas, não era uma constante, eu soube depois que eu saí de lá que várias coisas que eu imaginava foram implementadas, o que me deixou muito feliz, porque acho que aquilo que a gente, depois de um certo tempo, sente, connecting the dots, né? Ligar os pontos do que você aprendeu numa Globo.com, do que você aprendeu numa Oi, numa TIM, quando você vai para um negócio diferente, como é que você consegue fazer aquilo valer e conectar? E tinha um papel bacana das marcas. E aí, a parte curiosa, que eu entendi como que era diferente estar à frente de um YouTube, e às vezes eu falava com uma marca, às vezes eu falava para o ministro da Cultura, que ia para lá para conhecer, porque o Google é uma marca muito desejada, o YouTube também, então as pessoas queriam pisar ali dentro, pisar por pisar. Ninguém ia gravar um vídeo, não. Às vezes fazia aquelas, né, selfiezinhas, alguns blogs, mas aí eu fui apresentar, quando eu vi, eu tava de salto fino, sabe, paródia, assim, um salto que eu usava numa empresa. E eu vivia de tênis lá dentro. Daí chegou um rapaz do Google e falou: por que você não tá com aquela roupa que você tava aqui para trabalhar no Google? Eu falei: não, porque eu vou estar com as marcas, né? Melhor estar de salto fino. As pessoas, Lívia, você é YouTube. Assim, seja você, be bold, né? E aí não que eu use tênis o tempo todo, eu até gosto de um saltinho. Mas aquilo me lembrou, cara, é verdade, eu preciso tangibilizar e incorporar essa marca. Eu preciso refletir o valor do YouTube aqui. E, enfim, as palestras eram ótimas, super legais, mas isso foi só uma passagem. Eu acho que o YouTube me incluiu, me mostrou um mundo muito mais diverso do que o que a gente já fala, né? É realmente verdade quando, né, eles realmente encaram isso de uma forma muito séria. Isso é muito rico, foi muito rica essa passagem por lá. Mas eu sentia muita falta da história de estar à frente de marca, de ter gestão de uma marca, de entrar no conteúdo, de poder entrar. Foi quando eu decidi dar um outro passo, e aí eu fico achando que eu fui a única pessoa que pedi demissão do YouTube. Eu hoje fico achando. Pois é, cara, eu falei assim, o que ela tá fazendo, rapaz? O que deu nela? O que aconteceu com ela? Quase, igual a gente se falou, acho que nessa época. Aí eu vi que você tirou um período lá, foi pra praia, mergulhou, botou salto fino para mergulhar. Mas e aí? Então o que aconteceu? Aí você resolveu voltar para usar roupas menos confortáveis. Eu queria mais, assim, eu acho que eu esperava muito do YouTube Space e talvez não tenha tido a paciência de esperar o espaço, né, tomar o tamanho que teria que ter. Eu não tinha essa mobilidade também para, naquele momento, talvez pensar em ir para fora ou para São Paulo. E eu tinha muita saudade de entrar no conteúdo, na narrativa de uma marca, e não era essa a função. Eu decidi realmente que, acho, né, na minha carreira tem sido um pouco assim na minha vida, eu consigo pensar melhor o que eu quero fazer quando eu não estou plugada em outra coisa. Eu realmente preciso
né, desligar e seja ir dançar meu balé ou pegar minha onda, eu não pego há muito tempo, aliás, e eu precisei pedir demissão para pensar no que seria bacana, né? Como é que eu voltaria para esse mundo de marca ou para conteúdo? Eu queria viver a história do conteúdo. E aí você volta para Globo. E aí eu vou para Globo. Não Você foi, vai lá pro Projac. fui lá para o Projac. E aí foi uma experiência única, muito rica. Entrei para ficar à frente do site G-Show, né, um site, mas aí logo que cheguei já comecei a ver a possibilidade de conteúdo orgânico, porque é tudo orgânico que a gente podia ter. Então eu criava projetos para a área de entretenimento, que são Tipo o as quê? novelas, todas as Ah, novelas, né, ah. desde Malhação, todos os programas de auditório, então desde Fátima, Faustão, Luciano, todos os realities. Então, você tá rindo, você tá com vontade de rir, né? Porque Não tô, realmente não tô, foi não. sinistro Eu tô fazer toda a achando o parte cacete, digital. pô. Foi muito importante fazer conteúdo da forma mais nativa e real. E ter como os meus clientes internos os diretores, autores, é uma outra vibração, né? É um outro aprendizado, é uma outra história, é uma forma diferente de receber um briefing, não é daquela forma tradicional e estruturada que a gente está acostumado. Então, é a gente pegar um pulso, né, de um Vila Marim, da novela das 9, e tentar entender o que ali é o que é um ponto alto, né, da história que ele vai contar, como é que isso se desdobra no digital. Aí teve o caso da Vivi Guedes. Teve. E essa foi muito bacana. Quando eu cheguei na Globo, esse perfil já tinha sido criado, porque a história era ter uma influenciadora na novela e a gente tornou isso real. Então, quando eu cheguei, já tinha um perfil em ascensão. E era um perfil que funcionava, né? Tudo que era feito na TV linear, no linear, a gente trabalhava no digital e vice-versa, de forma real. Então, acabava a novela, é quase como se continuasse a viver com a mesma roupa naquele momento, e entre outras coisas. Eu acho que a gente conseguiu ali evoluir também todo o padrão de publicidade, né? Algumas marcas conseguiram entrar e fazer coisas muito, muito criativas. Mas o que eu acho que foi, assim, talvez um legado e uma história bacana que eu tenha conseguido fazer junto com todo o time, como que a gente olha para um perfil da Vivi e quando a novela acabar, o que a gente faz com esse perfil? Porque o normal seria, bom, a novela Olivia, rapidinho. Que ano foi isso? Só para situar aí. Que ano foi foi isso? ano passado. Foi ano passado, 2019. Vulgo ano passado. Tá. Acho que essa pandemia está acelerando demais. Pode ser que eu tenha passado já 20 anos aqui em casa e não tenha percebido. Mas, enfim, ano passado, e eu cheguei na Globo em agosto, eu acho. Eu fiquei muito pouco Tá, tempo, assim, menos tá, tempo do que eu gostaria, mas. E aí o tá. perfil existia e estava em ascensão com o dia a dia da Vivi, postando coisas na novela, que ela postava, aparecendo no perfil. Era um perfil muito desejado, né? Com a Paola Oliveira. E a ideia foi, bom, quando a novela acabar, o que vai acontecer? A gente mata um perfil? E o meu olhar, e aí que eu acho que é essa ligação dos pontos, né? Não, como é que a gente vai matar um perfil que tem 3 milhões, 2 milhões e 600 de fãs? Eu não vou falar de seguidores, porque uma coisa é eu te seguir, outra coisa é eu ser sua fã. Eram fãs, Parodi, que se relacionavam dia após dia, que falavam da roupa dela, que queriam dicas, que achavam que a Vivi realmente era, né, existia. E aí a gente pensou, bom, um perfil existe porque existe uma certa afinidade de conteúdo, uma afinidade de público. Vamos transformar. E a gente evoluiu esse perfil para um outro perfil, para não perder os fãs, para continuar falando desses assuntos sem o protagonismo da Paola. E qual foi o resultado disso? Esse era um perfil da Vivi Guedes que tinha 18% de engajamento no Instagram. Isso Nossa, para quem conhece, né? Digital, absurdo. sabe que isso é. A gente mudou o nome, a gente não perdeu fãs, seguidores, mas obviamente a gente perdeu engajamento. Hoje eu não sei como é que o perfil tá, mas para mim foi muito importante, com o olhar de negócios, falar por que eu vou pegar e jogar fora essa relação que as pessoas criaram? Deixa eu tentar aproveitar e me relacionar com os mesmos assuntos, com outras pessoas que estavam em outras novelas, mas de forma diferente. Foi muito legal, tiveram momentos muito felizes ali. Esse case é animal, é incrível. Eu lembro, assim, apesar de não ser noveleiro, eu falaria se eu fosse, mas eu via todo mundo falando, eu via a repercussão, né? Um negócio incrível. Mas aí é engraçado, né? Porque tem a tal da fome com a vontade de comer. Nesse momento, a Globo percebia que era inevitável ela seguir por um caminho mais inovador como esse. Porque se você tentasse fazer isso lá em 2005, você não conseguiria. Então, ter essa carta branca também é legal, de você saber que você é parte importante de um ecossistema de conteúdo, ainda que com um olhar mais
para as marcas e para, né, como isso extravasa, né? Mas o momento ele ajuda a mentalidade da empresa a mudar, não é isso? Eu acho, na verdade, assim, foi incrível a liberdade que eu tive. Você tem toda a razão, Parodi. Eu acho que, como o meu assunto era muito diferente do assunto de todo mundo que produz conteúdo lá, era digital, né? E lá vem aquela moça do digital. O que é o digital? É o site do G-Show. E eu acho que o que a gente tentou mostrar no G-Show é que não era só o site, tem toda a parte das redes sociais, porque o G-Show tinha milhões de perfis. Então, acho que a Globo hoje já entende isso perfeitamente, É. assim, e acho que cada vez mais as marcas estão vendo que a Globo está entendendo, é que a história não para somente ali na parte toda da TV, né? Você tem uma continuação de uma narrativa que extrapola o que a Globo, né, vem fazendo. E extrapola nos próprios perfis da Globo. O que me encanta tanto na Globo e por que eu quis e por que eu ainda acho que, quem sabe no futuro, ainda volta a ter uma história? Porque eu acho que a Globo realmente é a maior curadora de conteúdo desse país. Assim, a Globo, Sem ela dúvida. tem histórias, tem muitas histórias para contar de todos os lados, seja no jornalismo, seja no entretenimento. Então, assim, é de uma riqueza. E foi rápida a passagem, foi intensa, com um time assim, de pessoas, e isso, a diversidade era muito rica. Paródia, quando eu cheguei, eu tinha um time muito grande, que foi um desafio também. E eram pessoas que ninguém tinha o meu perfil. Ninguém tinha trabalhado muito em marca ou em agência. Todo mundo tinha um perfil ou de fazer conteúdo, ou digital, ou realmente jornalistas. Então, para mim, foi uma riqueza muito grande. Até, assim, eu acho que eu precisei de 2 meses para falar o que eu consigo tirar o melhor deles e o que eles podem ter o melhor de mim. Então, foi muito legal. Foi, assim, o case do Big Brother foi muito rico, muito difícil, mas muito especial também. Eu acho que a Globo tem uma coisa muito curiosa, né? Que eu acho que o efeito da Microsoft, assim, a Microsoft em 95, 92 mil e tal, como ela era a líder do mercado, né? Cara, vira e mexe começavam vários rumores e o pessoal atacando ela. A Globo, de alguma maneira, põe um pouco desse preço, né? Vira e mexe é atacado, ela é isso, ela é aquilo e tal. Mas eu lembro muito bem que eu participei uma vez de uma reunião, quando eu cuidava lá das relações estratégicas digitais da Globo, né? A gente teve uma reunião com 2 VPs muito importantes, um do YouTube e gringo e um VP de vendas gringo também. Projac, então, né? Naquela sala Com toda a espetacular e tal. suntuosidade. Suntuosidade, mas aí tem uma parada que rolou, cara, eu quase tive que enxugar as lágrimas, assim, foi, assim, no começo da reunião, o Irineu, ele fala, pessoal, bem-vindos, obrigado, tal, a gente queria só mostrar rapidamente um pouco do que é a nossa empresa, escurecem as luzes, aí desce o telão, e aí passa um filme de 4, 5 minutos do que é a Globo, e aí, quando acaba, e de tão emocionante, assim, você vê que as pessoas ficam ainda um tempo, né, assim, respirando, o resumo da ópera era, assim, a Globo é a cara do Brasil, seja pelos esportes, seja pelas novelas, seja pelo jornalismo. Eu lembro que o pessoal do Google e do YouTube, eles ficaram muito impactados, assim, e não tem como esquecer uma coisa dessa, né? Eu acho que tudo que é conteúdo, ainda mais isso foi em 2006, né, que você está falando, 2007, alguma coisa assim. Não, isso foi na minha volta, isso foi 2012, assim. Tá. Mas eu acho que conteúdo sempre impacta, né? O paródio, pelo menos o YouTube, eu sinto que. Porque no final é isso, né? O YouTube que é a voz de cada criador de conteúdo. E a Globo é o retrato desse Brasil, sim, né? Por anos e anos. Então, acho que o conteúdo, ele encanta. Eu não vou falar da forma como esse conteúdo veio e ela cura, né? Eu acho que. E aí a gente cai numa outra questão, né? Quais são os pontos das plataformas atualmente? É exatamente essa curadoria feita pelos algoritmos, que é muito questionada, né? Em todos os social dilemas da vida, ou privacidade hackeada. Eu acho que essa é uma grande questão, né? A escala traz isso, né? Em algum momento o algoritmo tem alguma falha que tem que ser corrigida. Quantos segundos demora para se corrigir? Já fez um estrago muito grande, né? Então, esse é o problema da atualidade, né? Até onde que você consegue curar um conteúdo, e se você cura demais, você é julgado demais, porque você está assumindo algum lado, e se você não cura, você expõe com todas as privacidades, todas as policies que você tem que ter, mas... Então, o mundo hoje não tá fácil de viver, mas também não tá fácil de fazer conteúdo. Não, muito menos. Você falou ali no começo, em algum momento, sobre a questão dos valores de uma empresa, dos valores da marca, como ela impacta positivamente na sociedade e tal. Eu acho que durante muito tempo, alguns discursos que as empresas tinham, elas ficavam muito bonitos, assim, nos slides. Assim como a
a Data-Driven Organization, todo mundo falava que ia ser, né? Só dados, dados, dados. Aí, pô, na reunião seguinte, o cara estava tomando a decisão porque achava que o verde era mais bonito que o amarelo. Mas hoje, inquestionavelmente, as empresas estão assumindo uma responsabilidade sobre o papel delas na sociedade muito grande, né? Hoje, assim, sem querer pular para Oi, Olivia, você na Oi percebe isso? Isso é uma coisa que está na mente dos funcionários? Não, totalmente, assim, eu acho que o primeiro ponto, né, quando você está à frente de uma marca, é saber que não tem como mais você não ter um discurso que seja verdadeiro de dentro para fora, né? E ser verdadeiro de dentro para fora não pode ser um discurso, tem que ser uma atitude. Uma atitude que é baseada nos valores dos executivos que estão lá dentro. Esse, para mim, é um ponto de escolha, né? Por que eu estou agora? Porque eu acredito na liderança dessa empresa, né? Eu acredito na pessoa que está à frente dela, acredito né, nos executivos que estão lá e que precisam transformar esse negócio. Transformar como, né? A Oi é uma empresa de 20 anos de vida, até razoavelmente quando a gente olha para outras categorias, mas é uma empresa de telecom e que, como todo mundo sabe, está num processo de venda da parte móvel dela e está mantendo toda a parte de fibra e da parte que vai dar internet. Então, como é que eu enxergo isso, né? A Oi é fundamental para esse país? Foi fundamental por ter dado acesso a mais de 40 milhões de brasileiros com mobile? Sim. Continua sendo fundamental para continuar a jornada de acesso na internet para essa população? Totalmente. Então, o que eu sinto, Paródia, é que eu estou vivendo o meu segundo momento de dar acesso às pessoas com essa nova onda que é a internet pela fibra, né? O que a gente viveu na pandemia agora e que fez com que todo mundo ficasse, né, mais tempo em casa e virasse os seus olhares para dentro de casa, um serviço que antes era percebido como, tudo bem se a minha internet está funcionando ou não para casa, ele se tornou totalmente indispensável, porque ele começou se a internet não, ela quase que tinha vida própria, né? A gente parecia, hoje já é normal falar, a minha internet hoje não tá boa, tá mal-humorada. É como se ela tivesse uma vida própria, porque a gente dependia dela, as crianças dependiam para estudar, isso quem tem acesso, né? Eu dependia para trabalhar, então a gente viu a importância de você realmente ter uma internet, e isso é a base, eu estou falando do fundo aqui, da fundação do que essa fibra pode dar. O que ela vai dar além disso, todo tipo de serviço que ela pode ter plugada nela para poder ter uma casa muito mais conectada, um domicílio muito mais digital e pessoas muito mais inseridas no mundo digital, né, o futuro está aí dizendo, assim, então só assim, a gente realmente está caminhando para isso. Então, hoje eu me sinto participando, não de uma mudança, né? Eu estou à frente da área de comunicação e é muito interessante, depois de ter passado por um olhar de plataforma no YouTube, por um olhar de conteúdo na Globo e pelo meu olhar de marca, mas eu acho que o mais bacana é saber que eu estou à frente de uma transformação do core business da empresa, de algo que a gente tem uma chance para virar e a gente vai virar. Então, acho que isso que é o que me motiva. E tendo a consciência, Parodi, de que o mercado de telecom é um dos mais, eu não gosto de usar essa palavra, mas nervosos que a gente trabalha. Né? A gente trabalha, são muitas horas, é muito intenso. E por quê? Por que você acha que é assim, Lívia? Porque, na verdade, quando a gente olha a internet, né? Eu lembro até num papo, o primeiro papo aqui que rolou foi com o Álvaro, né? Álvaro Pereira Júnior. E a gente foi do cacete, assim, a experiência que eu tive com ele, a gente ficou muito próximo. Eu era um cara, um rato de internet, ele era um cara, um rato de jornalismo, né, viciado, dos dois viciados em cada um na sua área. Eu lembro que quando ele começou a olhar os dashboards e as coisas de digital, ele ficou louco, ele falou assim, caramba, cara, mas isso em tempo real? Isso em tempo real. Aí eu consigo saber se é mulher ou homem, consegue saber qual é a página, consegue saber, cara, então a cabeça dele fundiu. E o digital está cada vez mais frenético, né? Você, na verdade, até o que a gente falou um pouco ali antes de começar a gravar, você falou assim, mídia de performance. Cara, realmente, né? Você tem que fazer branding, você tem que se posicionar a partir de uma série de tecnologias, mas você também tem que fazer performance. Afinal de contas, se naquele dia não bater lá o ponteiro no número tal, a coisa está indo para o lado errado. Por que você acha que telecom, assim, tem essa pegada, essa cultura? Nossa, essa pergunta é ótima. Eu confesso que eu não Obrigado. passei por esse exercício ainda, não. Vamos lá. Vamos separar a telecom, então, né, eu acho que em dois momentos. No momento em 98, com a abertura de mercado, e aí a gente estava começando a formar os profissionais de telecom, eu sei porque eu estava saindo da Souza Cruz
e indo para telecom, era a penetração de mercado, né, Paródia? O lago tá cheio de peixe, vamos começar a pescar. E tinha toda aquela questão do conceito do pré-pago. Lembra que as pessoas não tinham celular. Lembra do tamanho dos celulares em 98? Eram gigantes aqui. Eu me lembro, eu trabalhei na ATL, né? Que eu não fico falando todos os telcos que eu passei, porque isso entrega muito a idade, então a gente não fala mais isso. Mas na ATL eu era da área comercial. E eu não vou esquecer nunca a abertura das lojas em Ipanema, eu era gerente da loja de Ipanema, as pessoas iam dormir de cadeira de praia na loja. Tá brincando? Eu fui tá. lá, cara. Eu fui lá. Não. Eu comprei lá. Comprei meu não. primeiro celular lá. Então é de lá Eu que a gente se por conheceu. Deus. Meu Deus do Eu juro céu. por Deus. Eu juro por Eu era Deus. gerente da loja, era. Isso, da ATL, cara. É isso mesmo? É isso, o presidente era o Carlos Henrique Moreira, e assim, Meu e a Deus ATL do tem céu. histórias maravilhosas. Você dormiu na fila com cadeira Não, de não praia? dormi não, mas eu cheguei na hora certa lá e consegui comprar Então, um bom, Motorola. isso era. Eu acho que essa foto, eu não tenho foto, mas adoraria achar. Isso mostra exatamente, né, a demanda reprimida. Então, isso aí durou, assim, eu considero uns 10, 11 anos de anos dourados de telecom, né? Então, 98, a gente foi até 2009, 2010, todos os telcos, eu tô falando, não especificamente, a TL depois virou Claro, eu depois já estava na TIM, depois já estava na Oi, enfim. Acho que foram anos dourados, e aí os profissionais se formando, e o lago tendo peixe para pescar. Então, por que é o mercado tão nervoso? Porque existe, né? Existia demanda e realmente foi uma demanda que deu, não é só dar acesso, né? O celular, ele dava acesso a uma vida que as pessoas não tinham antes, né? A muitas conexões. E aí, pegando um pouco o posicionamento antigo da TIM, né? Diminuir as barreiras, as fronteiras. Então, acho que isso é parte da história. Agora, agora sim, estabilizou na parte da mobilidade, então, né, hoje a penetração de celular, em algum momento ela passou, tinha mais celular do que gente, mais chip do que gente no Brasil, mas isso porque, né, muita gente, você vai lembrar disso? Que as pessoas compravam 2 chips, que tinham celulares que tinham possibilidade de ter 2 chips, Dual chip, eu pago, lembro disso. O iPhone. era isso. Como o Brasil, né, tem uma característica de ter tido 70-30, 70% pré-pago e 30% pós-pago, estou puxando bem até, porque era 80-20, né? A gente, né, é um país, a classe C demorou, né, tá lutando até hoje para se manter, né? Ela era baixa, a galera subiu e luta muito para se manter, desde ter acesso a crédito, né, a conta bancária e ao chip. E aí, a partir do momento que começou a estabilizar a mobilidade, e assim, as pessoas começaram a migrar também do pré-pago para o próprio controle, que é um outro tipo de plano, aí eu acho que começou a diminuir um pouco e passar a ter mais chips de uma forma normal. As pessoas passaram a ter um chip só. Mas em algum momento a gente teve mais chip que gente. Atualmente, né, a penetração de celular é altíssima, né? Aí você me pergunta, tá, Lívia, então já passou esse momento, né? Qual é o futuro dessas telcos? O futuro das telcos seja na móvel ou na fibra, é um futuro de olhar como plataforma de serviço, né? Todas as telcos estão muito caminhando para isso. Aliás, eu tenho muito medo de daqui a 5 anos só ter uma categoria de empresa, aquela de plataforma de serviço. Pode ser iFood, pode ser Amazon, pode ser Oi, pode ser... Pô, tô com muito medo disso. Então eu vou começar a me preparar, né, nesse mercado. E se as pessoas no meu LinkedIn já vão mudar que eu sou de uma empresa de plataforma de serviço. Mas é isso, assim. Então, acho que hoje ainda continua nervoso, porque especialmente o mercado que agora, né, que a Oi está muito focada, que é a fibra, ele vendeu muito bem. Para todo mundo que vendia fibra, não só a Oi, Vivo, a Oi vendeu muito bem mesmo. Mas na pandemia, porque as pessoas equiparam suas casas, ele foi muito bem. Vamos tentar ser mais profunda nessa resposta. Porque isso daqui, ou isso daqui que a gente está fazendo, é uma necessidade básica, né? As pessoas precisam se conectar. Então, quantas vezes você acessa isso aqui por dia? Quando eu parei de ver, eram 150 vezes por dia. Como é que tá a nossa vida, né, com essas lives? Eu passo 10 horas dentro desse computador. Aliás, né, eu vivi esse mundo, as pessoas me perguntam, e aí, como é que tá na pandemia? Tá muito esquisito para você? Eu falei, olha, gente, eu vivi o meu momento pandêmico quando eu trabalhava no YouTube. Porque a minha vida era muito para fora do país. Eu ficava o dia inteiro em vídeo. E o dia inteiro em vídeo né, falando inglês ainda. Então, tá tudo certo, eu tô em vídeo, tô falando português, e o mundo tá em vídeo comigo, né, agora. Então tá um pouco mais tranquilo. Mas a gente estranha, né, Paródia? Eu acho que... Por que esse nervosismo? Porque isso é uma necessidade básica. Se comunicar é uma necessidade básica. E vem cá, desculpa, qual é o desafio, então, hoje? Oi, né? Essa negociação da parte de telefonia móvel,
essa questão de plataforma de serviço, de meio, de prover solução. O desafio, especialmente da Oi, é assim, como que você migra uma marca e vende uma parte da tua marca móvel e mantém essa mesma marca para um outro core business, que é uma plataforma de serviço. Uma marca, ela cria, né, atributos. Ela é como um ser humano, ela tem uma personalidade, ela cria atributos. Então, o desafio hoje é como que eu construo uma marca com aquele DNA que a Oi sempre teve, e eu acho que não deixou de ter, que é irreverente, que usa uma calça quadriculada, né? Mas que já é mais madura, que entrega realmente também um serviço com uma experiência, assim, sem dúvida alguma, né? Inquestionável. Então, é um desafio enorme. Eu ouvi também outro dia, né? Telecom tem um legado, né? Toda empresa de telco, ela tem uma plataforma, tem, né? Sistemas, plataformas. Então, tem um legado. Para você mudar o carro de uma direção para outra, você não pode simplesmente só muda. Você tem uma estrada que você construiu. O que você faz com aquela estrada, né? Como é que você usa da melhor forma possível o que foi construído para ser sua próxima estrada? Olivia, olha só, nosso tempo está acabando. Eu queria te perguntar uma coisa. Como você é expert em marcas, o que você teria para dizer para quem gere marcas hoje? Qual o grande desafio que você enxerga aí e qual o caminho das pedras? Primeiro de tudo, eu acho que nunca deixe a pessoa que tem uma marca para ter uma gestão, né? Não deixe de se inspirar nas coisas que te inspiram, né? E por que isso? Porque eu acho que a gente sempre tem que conseguir colocar a cabeça para fora daquela máquina toda para tentar conectar os pontos. Então, uma pessoa que gere uma marca, ela não pode ser tão só receber TRP negativo. Por mais TRP negativo que exista sobre a vida ou a categoria que ela está. Então, a primeira coisa é você tem que tentar manter seu grau de inspiração alto. E como é que eu faço isso, né? Me conectando, estudando, aprendendo. Eu acho que esse é um outro ponto, né? As pessoas, em algum momento, tá todo mundo muito cansado, mas eu acho que a gente não pode parar nunca de querer trocar e aprender. Eu não sei tudo, né? Quando a gente acha que a gente está sabendo alguma coisa, tem sempre algo novo surgindo. Então, se mantenha conectado com o que você acredita, com as pessoas que são uma troca para você. Leia, faça coisas, né? Estude coisas que você não teria tempo, mas reserve um tempo para isso. E por último, que para mim é talvez um dos principais, seja verdadeiro com a sociedade, porque eu não acredito em marcas que não tenham um discurso desse mesmo. E para ser verdadeiro com a sociedade, a primeira pergunta é: você está sendo verdadeiro com você, onde você está sentado? Essa é a primeira pergunta. Eu, Lívia, estou. E acho que eu consigo me manter feliz num lugar e motivada quando eu sinto isso. Acho que é isso, mas é um mundo delicioso. Agora, né, tenha também a cultura de entender sobre dados. Por mais que a gente tenha falado por data-driven, hoje não dá mais para escolher a cor que você mais gosta. Não, não dá. Então, você quer ser bom em marca, você quer ser bom em marketing? Vai entender de quem se relaciona com a sua marca. E eu não vou falar quem compra a sua marca, quem se relaciona com a sua marca. Marcas e pessoas são relações que a gente cria. Algum momento ela vai ser frutífera, vai vender. Em outro, você só relaciona. É curioso, né? Porque essa questão das relações é muito boa, né? Você colocou assim, é fantástico, porque as pessoas esquecem que existe um caminho entre a transação e você conhecer alguém, né? Ou você, eu acho que graças a Deus, assim, com o tempo, a internet, o marketing, a comunicação, ele foi entendendo a tal da jornada do cliente, né? Que caminho é esse, né? Como é que ele vai te conhecendo, né? Como eu brinco muito assim com algumas empresas que eu ajudo sobre ser uma relação, como ser um namoro, né? Você não chega na primeira vez que você viu aquela pessoa que você avistou com Eu sempre falo uma isso. É o melhor exemplo. Ah, para. Beijo na boca. Eu sempre falo isso. Você Esse é fala, meu exemplo. Esse é o meu exemplo. cara, não, olha só, eu fui sofisticando meu exemplo, porque no meu começo meu exemplo era um pouco rústico, as pessoas ficavam já, né, ficavam assim, pô, mas caramba, o cara falou isso, aí eu comecei a usar outras coisas e falei assim, você chega para a pessoa que você quer, e aí você mostra assim, olha aqui, eu mal te conheço, mas aqui está o agendamento do parto do nosso filho. Você está sendo bem mais relaxado. Marcas são Isso, né? Como é que você quer? É isso. Então, essa questão da relação é brilhante. Que bom que você está dizendo isso, que as pessoas estão podendo entender isso
E saber que uma pessoa, cara, uma boa, assim, é muito louco isso. Mas no fundo a gente está falando de sentimentos, né? A confiança, isso tudo, não é que. Óbvio que você pode se emocionar, você deve se emocionar, você deve mexer com as emoções da pessoa. Mas no fundo, você pode magoar alguém, uma marca magoa alguém. Quanto mais quando a relação com ela, hoje, é muito mais engruminhada, né, do que era antigamente. Antigamente você via um comercial, acabou. Isso. Né? Hoje você tem essa questão que você falou da Vivi Guedes, né? Cara, você está em constante relação. Então, a responsabilidade que você tem é ainda maior, né? E aí a gente volta àquele ponto, é maior com os brasileiros, eu sinto muito isso, né? E quando você começa, e aí trabalhar a comunicação realmente é muito mais complexo, porque quando você começa a se relacionar nas redes sociais, você tem uma volta. Rede social não é só uma ida, você tem uma volta. Então, o que que aquela pessoa, e vamos parar de falar só de cliente ou usuário, porque eu realmente acho que são palavras, são pessoas. O que que aquela pessoa está me voltando? Qual é a insatisfação que ela teve ou qual é a satisfação que ela teve, né? É muito bacana quando a Oi faz algum conteúdo que realmente fala com o coração, por exemplo, dos gamers. A gente tem muitas coisas com Final Level, entre outras coisas. E aí é aquela chuva de coração verde no feed. Isso Incrível, né? é incrível. A pessoa está indo lá para se expressar, para colocar um coração verde, porque sabe que a minha marca é verde. É, Então isso é uma delícia, assim. animal, Mas você tem que animal. pegar o pulso das pessoas. Então, acho que esse é o princípio, né? São relações que a gente cria, como a nossa relação de 20 anos que a gente criou aqui. Foi um prazer, cara. Demais. Pô, foi demais, tá? Um beijão, torcendo sempre. Beijo, nos falamos.